Então, o outro vídeo também respondendo sobre a questão do argumento ao vivo, né? Não faz sentido, porque quando eu digo que eu tenho medo de alguns argumentos ao vivo, que de repente eu não teria tanto medo de falar aqui, por exemplo, eles falam, não, mas eventualmente você pode de alguma forma na sua casa estar sendo filmado, então no final isso seria uma coisa ao vivo independente, mas aí seria, eu nem estou na frente das pessoas diretamente. Aí é um ao vivo que é, na verdade, o que seria telemático, né? Seria um ao vivo, vamos dizer, ou informático, ou como seria a expressão por transmissão, né? Seria o eletromagnético, como você prefere chamar isso, né? Então seria um ao vivo diferente. Eu não estou na frente das pessoas, então a possibilidade de escândalo é muito menor. O argumento que eu vi do Mastral sobre a questão de Deus não vai lembrar quanto dinheiro você tem. Não, mas não é bem isso, né? Eventualmente, o uso do dinheiro, ou mesmo até a falta de dinheiro que eventualmente a pessoa tenha nesse plano de existência pode ser um motivo de repreensão. E sim, se você usar o dinheiro mal, também, na verdade, Deus pode lembrar sim de como você usou o seu dinheiro aqui na Terra, bem da verdade, né? Tem como, vamos dizer, ter dinheiro, adquirir dinheiro e usar dinheiro, ambos, né, de uma maneira maléfica. E respondendo também o Regis Tadeu, né, num vídeo que eu vi ele fazendo ao Paulo Barão, o Paulo Barão apenas fez um comentário que ele fez uma pergunta que poderia soar como uma acusação ao próprio Regis Tadeu ali, mas não, na verdade ele estava só perguntando, não havia necessidade sobre um negócio de disco, e se preferia algum outro tipo de disco, seria uma coisa de fã idiota, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente a situação. E o Paulo Barão estava perguntando, pô, Regis Tadeu, você faz isso, mas isso não é uma coisa de fã idiota? Aí o Regis Tadeu estava se justificando, ele respondendo de uma maneira um pouco mais dura. Mesmo não estando necessariamente contra o Paulo Barão. Não sei se eu falei Regis Barão, se eu falei Regis Barão estava errado. Errata, né? E ele fala, não, o Paulo Barão diz, não, eu não estou acusando, só estou dizendo, só estou perguntando. E daí não, eu só estou respondendo de maneira veemente. Sim, mas isso que eu estou dizendo. Para que responder de maneira a minha crítica, no caso ao brasileiro, acho que não. Acho que para o Regis Tadeu isso é uma coisa normal, eu discordo. Isso para mim não é uma coisa anormal, uma coisa errada. Para que responder de maneira veemente? Ou violenta, no caso até não digo que foi violenta, mas para que responder de maneira veemente ou violenta se fosse o caso, se você pode responder de uma maneira mansa, né? Então, ou de uma maneira não, apenas não é isso, né? Não entendo haver ali a necessidade de veemência, ou não tanto, e menos ainda de violência, mas a de violência não aconteceu. Mas apenas para exemplificar que eu acho que muitas vezes o brasileiro teria a tendência tanto de usar a veemência quanto a violência em momentos em que o uso dessas características seriam desnecessárias, né? Em que o uso disso seria desnecessário. Então, apenas para exemplificar aí qual seria exatamente a crítica no caso que eu faço. Não que eu não pudesse também até cometer os mesmos erros, mas de qualquer forma, isso é a crítica que eu faço aí ao povo brasileiro quando usam, no caso de veemência e ou de outros instrumentos argumentativos, quando eventualmente não é necessário. E no caso não que seja também necessariamente uma coisa pensada, em que se a pessoa fizer essa pergunta, com certeza eu vou responder de maneira veemente. Embora possa ter sido, né? Mas sendo ou não pensado, eu entendo que seja algo errado, na verdade, mas então fica esse complemento aí a esses temas, dizendo e trabalhando os detalhamentos, né, especificamente. No meu caso específico, no caso do argumento do Mastral ali, eu poderia sim ser atacado em relação sem se explicar circunstâncias, a usar o dinheiro de maneira errada. E aí você se vira nos 30 para poder tentar explicar uma coisa dessa, apenas para dizer. Né? Às vezes não é em relação a Deus, mas em relação aos demais. Né? O que as pessoas vão pensar, e eu serei muito atacado de maneira injusta. E até a partir de informações falsas, as outras pessoas vão sofrer com informações falsas, na minha visão. Um sofrimento injusto. Seja para mim, seja para os demais. Então, mesmo na questão financeira, assim, independentemente de Deus se preocupar com isso ou não, mas os outros se preocupariam. Né? Ainda mais se fosse pecado, e Deus também se preocuparia. Né? Mas, a princípio, talvez Deus tivesse outras formas de resolver a mesma questão. Mas quando isso se torna uma coisa coletiva, aí, de alguma forma, acaba piorando. E, sem contar que para Deus poderia ser contabilizado como pecado também. Então, há alguma preocupação de Deus nesse tema também. Então, apenas esse complemento. E valeu, e Deus é bom. E é isso.